Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão no canal Bíblia Sagrada Sã Doutrina Equilibrada. No vídeo de hoje quero abordar um assunto que pouco se fala aqui entre os canais de doutrina na plataforma YouTube. A grande realidade é que alguns pregadores só sabem apontar para os problemas e não para a solução dentro do casamento. Se procurarmos nos canais de Sã Doutrina, o que mais vamos encontrar é vídeos abordando temas sobre separação, traição e divórcio. Mas eu não vi, até o presente momento, algum vídeo sobre orientação a casais que estão vivendo num julgo desigual. Ou se vi, foram poucas vezes algum pastor falando sobre a solução ou medidas que o cônjuge cristão deve tomar para o casamento ser transformado e assim o cônjuge incrédulo ser ganho para a glória de Deus. Foi pensando nesse assunto que decidi abordar o tema, ganhando o cônjuge com as armas de Deus, como abater o coração do cônjuge e levá-lo cativo. O texto base que vou usar é 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Nessa porção da palavra de Deus, Pedro está tratando sobre os casais em que um dos cônjuges aceitou a Cristo, e no caso, esse cônjuge é a mulher. Agora, após ter se convertido a Jesus como seu Senhor e Salvador, como essa esposa deveria ganhar o marido incrédulo para Cristo? Em primeiro lugar, a esposa deve se sujeitar, e isso é o mesmo que ser obediente, e essa é uma prova sobre a qual muita mulher cristã não quer passar, e nem se submeter para ganhar o marido que ainda não é salvo. O que mais tem a mulher briguenta que só é crente na igreja ou nos cultos, mas em casa é outra pessoa, dando mau testemunho ao cônjuge. Mas Pedro está dizendo o seguinte: você quer ganhar o seu marido para Cristo, seja obediente a ele, procurando o agradar. Mas é claro que essa submissão ou obediência não pode também ultrapassar limites, ferindo princípios na palavra de Deus. Certas coisas que o marido pede ou exige da esposa pode atrapalhar sua vida cristã, ou seja, tudo o que mancha a vida da mulher de Deus, ou até mesmo sendo feito sem acordo, se torna algo ruim, além de ferir princípios bíblicos. O que é pecado não pode ser aceito no relacionamento. Então começa uma batalha espiritual entre esse casal, porque um está na carne e o outro no espírito. Mas a orientação que Pedro deixa para as esposas é essa: obedeça ao marido, para que ele seja ganho sem palavras. Porque às vezes não adianta pregar para quem não quer ouvir ou se faz de surdo. A vida da esposa cristã pode ser uma mensagem de Cristo ao esposo incrédulo. Sabemos que todo cristão é carta de Deus ao mundo, e nesse caso não é diferente. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. Há algumas mulheres que dizem ser cristãs, adotam então as estratégias carnais do mundo, pensando que essas armas vão abater seu cônjuge, levando seu coração cativo.
Paulo mostra que as armas do cristão não são carnais, porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 4. Pedro está dizendo que a beleza interior é de grande valor para Deus, porque o exterior é corruptível, mas o interior permanece para sempre. O homem não é ganho pelo cabelo colorido, longo, curto ou por tipos de penteados, e nem pelo brilho de joias, e muito menos pelo vestido curto, minissaia, calça leg ou vestes de grande valor financeiro. Não estou afirmando aqui nesse estudo que a mulher não pode se arrumar, mas a mulher cristã precisa andar bonita e bem apresentável para o marido. Mesmo sendo cristã, ela deve ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Se converter e fazer parte da Igreja de Cristo não é se tornar uma senhora de idade como muitos cristãos pensam e ensinam em suas denominações. Vale até a pena abrir um espaço para falar algumas coisas sobre isso e fazer assim um breve comentário, porque percebi que alguns pregadores impõem isso às mulheres, como se fosse doutrina. Muitos crentes que dizem ser doutrinados acham que as mulheres novas devem andar como anciãs. Alguns chegam a aconselhar, dizendo que é mais importante fazer a vontade de Deus do que a do marido. E isso traz um grande problema ao relacionamento da pessoa que dá ouvidos a esse tipo de conselho. Não é errado fazer a vontade de Deus, mas tudo deve haver ordem e decência. Ainda mais se o cônjuge é incrédulo, aí que a esposa corre o risco de não ganhá-lo e ser abandonada pelo mesmo, por causa de maus conselhos de pregadores extremistas. Cada coisa no seu devido lugar e cada pessoa deve respeitar o seu tempo. Ou seja, a jovem deve se vestir e se comportar como jovem, e a senhora de idade deve se vestir e se comportar como uma senhora de idade. O que Paulo recomenda é que a mulher ande com decência e tenha modéstia sem ostentação. É assim o verdadeiro conselho a ser dado às esposas cristãs. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Portanto, o que estou dizendo é que algumas mulheres que não são novas convertidas ou desde que aceitaram a Jesus, pensam que se copiarem as estratégias carnais do mundo, vão salvar o casamento ou prender o cônjuge. Esse é um erro muito cometido por mulheres que não têm compromisso com a palavra de Deus, daí recorrem às estratégias do mundo, a tentativa de chamar a atenção para si de forma carnal não vem de Deus. Isso não é para uma serva de Deus, e sim para as incrédulas. Outro problema é quando o marido começa a reclamar que a esposa está feia ou desleixada. Existe muita mulher cristã que dá ouvidos ao marido incrédulo e escolhem se enfeitar como as mulheres do mundo, achando que fazendo isso irá manter os olhos do esposo incrédulo sobre ela, pensando que, por meio desse estratagema, vai evitar todos os tipos de malefícios ao relacionamento, entre eles a traição. Quando o marido faz essas cobranças em relação à aparência da esposa, é sinal de que a mesma ou estar descuidada com a aparência por dar ouvidos a pregadores e mestres extremistas
que ensinam que a mulher, após convertida, deve andar igual a uma senhora de idade, como eu havia falado um pouco antes, ou porque também ele não consegue ter discernimento do que é certo e errado, pois vive na carne, então compara as mulheres que vê no dia a dia com a própria esposa, e assim às vezes não consegue ver que tem uma mulher virtuosa mais valiosa que diamante, que foi lapidado por Deus. Isso porque o marido incrédulo está dominado pela carne, por isso não consegue notar que o caráter cristão da esposa é de muito valor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios capítulo 31, versículo 10. O que fazer quando esse cônjuge não consegue enxergar a beleza interior na vida da esposa cristã? Não é preciso fazer nada, basta apenas confiar em Deus, porque no momento certo o esposo será convencido pelo Espírito Santo. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5. Pedro agora vai lembrar qual era o verdadeiro adorno de antigamente, nos primórdios do mundo, o que faziam as mulheres serem lembradas, qual era seus feitos que mostrava o cuidado com seu cônjuge e que poderia hoje ser armas da mulher cristã ao favor do casamento. Em primeiro lugar, as mulheres esperavam em Deus. Coisa difícil é esperar, mas para isso o Espírito Santo de Deus capacita cada crente, já que a longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Em segundo lugar, obedeciam. Para obedecer, a mulher cristã tem que estar cheia da graça de Deus e do conhecimento, já que citei no início que nem tudo elas podem se sujeitar quebrando princípios. Em terceiro lugar, faziam o bem. Esse ponto é um dos mais difíceis, já que às vezes o cônjuge pode estar a tratando mal, e mesmo assim a mulher reage de maneira diferente do esperado, o tratando bem. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Porque muitas mulheres são perturbadas no relacionamento e não vê resultado algum em relação ao cônjuge? Isso é simples de responder. Essas mulheres não estão vivendo no antigo padrão de mulher santa. Assim colocam culpa no diabo ou até mesmo culpa o próprio cônjuge. Mas elas mesmas não veem que estão fora do que as Escrituras ensinam e orientam. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. O resultado da perseverança da esposa cristã é o ganho do esposo que era incrédulo através do comportamento dessas mulheres cristãs. Agora, Pedro diz que o marido deve ter entendimento, honrando-a porque foi ganho pelo procedimento de uma santa mulher e não por estética. Ele precisa entender que a esposa é salva em Cristo, assim como ele foi através do comportamento cristão dela, e que a oração de ambos será ouvida por Deus se houver comunhão entre os dois. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei. Comenta esse vídeo, porque isso é muito importante para que esse vídeo seja recomendado a outras pessoas também. Fiquem na paz do Senhor Jesus.